Nesta sexta-feira, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assina um decreto que torna o clássico Fla-Flu patrimônio imaterial da cidade. Ao longo da semana, o Sport TV News vem exibindo uma série especial com 4 reportagens sobre o centenário do clássico. E hoje é dia de relembrar os grandes Fla-Flus da história e seus personagens. Pensava na Guiomar pra ser o meu meio amador. Nosso amor era um Maracanã em dia de Fla-Flu. Aqui nessa sala, 4 amigos se reúnem todos os dias para uma missão tão trabalhosa quanto fascinante. Eles estão finalizando um filme sobre o centenário do Fla-Flu. Um documentário financiado por torcedores anônimos de Flamengo e Fluminense. A gente pediu ajuda deles para conseguir levantar um dinheiro para a produção e recebeu um retorno legal de muita gente que queria ver acontecer. Tem até hoje alguns torcedores que falam... E aí, quando é que sai o nosso filme? O filme também é deles porque pretende contar 100 anos de história pela ótica das arquibancadas. Lembranças pessoais que têm como pano de fundo um jogo inesquecível. Experiências às vezes tão marcantes que o que é realidade e o que é ficção se confundem, como no famoso Fla-Flu da Lagoa, de 1941. Para fazer cera, os jogadores do Fluminense teriam passado os últimos minutos do jogo chutando a bola dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica ao lado do Estádio da Gávea. Autor de um livro sobre o clássico, o jornalista Roberto Assaf contesta a versão que ficou para a história. Porque na época existia a figura do cronometrista. Como existe no basquete, a partir do momento em que a bola para, ou seja, que ela não está em jogo, o cronometrista aperta o cronômetro e paralisa o tempo. Então você podia chutar 780 bolas na Lagoa, que o cronômetro ia estar parado. Em compensação, não restam dúvidas de que o jogo entre clubes de maior público no mundo foi um Flamengo e Fluminense. Em 1963, um empate em 0-0 no Maracanã, diante de mais de 177 mil pessoas. Flamengo campeão. 6 anos depois, o troco tricolor, 3-2. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos a cidade dirá, mordida de nostalgia, aquele Fla-Flu. Desde aquela época, qualquer Fla-Flu poderia dar origem a um herói, mesmo que passageiro. O rubro-negro Caio virou o Caio Cambalhota depois de comemorar assim 3 gols na final da Taça Guanabara de 72. 5-2 no Fluminense. E Valdir Amaral gritou, esse é o menino, é o Caio Cambalhota, tá, isso aqui. E daí foi minha consagração no mundo inteiro, né? Que eu viajei para a Europa, tudo assim, com o nome de Cambalhota. Nos anos 80, nem a geração campeã do mundo do Flamengo encontrou facilidades diante do Fluminense. A gente entrou já com outra cara, com outra vontade, com outro espírito e sabia que realmente a gente tinha que ter todo o cuidado, seria pouco, porque do outro lado tinha um time adversário poderoso que era o Fluminense. Delei. Partiu Assis. Penetrando o Washington, indo Assis. Chegou na frente do Raul. Tocou. Era a época do Carrasco Assis, que decidiu 2 campeonatos cariocas em cima do Flamengo. Duvido quem participa de Fla-Flu que não deu um calafrio. Eu duvido. Jogador, médico, massagista, roupeiro, eu duvido que não sente calafrio. Ainda mais decisivo, né? Que na época o Maracanã estava aberto, mais de 160 mil pessoas. Então é uma coisa incrível, uma coisa assim que mexe muito com a pessoa. Aí o Zico. Do outro lado, Zico sempre foi o maior pesadelo dos tricolores. Olha o Zico de cabeça, gol! Como na estreia do Carioca de 86. 3 gols no 4-1 rubro-negro. Autoriza Luiz Carlos Félix, partiu Zico de pé direito, gol! Golaço de Zico! Antes do jogo, todo mundo há de lembrar disso, a torcida do Fluminense chamou o Zico de bichado. Ele vinha de algumas contusões, né? Incluindo aquela do Márcio Nunes contra o Bangu no ano anterior. Estava num processo de recuperação e ele fez uma partida fantástica, extraordinária. Uma partida que raras vezes eu vi um jogador de futebol fazer. Também já em fim de carreira,
Júnior comandou a conquista do Carioca de 91. 4-2 no Fluminense na final. O tricolor já vivia um incômodo jejum de títulos que duraria 10 anos, até 1995. Até uma certa barriga cruzar o caminho do Flamengo. Gol do Renato. Eu comecei a ter convulsões no estômago. Então eu chorava e ria ao mesmo tempo e não parava, não segurava a minha barriga. Uma coisa de louco. Sempre caiu bem, né? Renato Gaúcho, talvez o maior ídolo comum de Flamengo e Fluminense. Se eu fiz alguma coisinha para esses clubes, pode ter certeza que fizeram muito por mim. Porque não é qualquer jogador que faz o que, graças a Deus, eu consegui conquistar nos dois clubes, entendeu? Acima de tudo, ser ídolo das duas grandes torcidas, entendeu? Um personagem e um Fla-Flu que não podem faltar no documentário dos 4 amigos. A gente pede para a torcida ajudar a gente a contar a história e as histórias do Fla-Flu. Então a gente ainda continua esperando suas histórias. Quem tiver para contar, pode mandar pra gente.